galera, começando aqui mais um Pode Falar. Meu nome é Matheus. Estamos aqui com o nosso brother de sempre, Siloca. Fala aí, Siloca. Boa tarde, Matheus. Hoje a gente está com um convidado mais que especial aí, né? Isso aí, nosso amigo Estélio Júnior, Juninho. Fala aí, Juninho. Como é que tá? Tudo certo, irmão? Fala, galera, tudo bem? Pessoal, antes de começar, queria falar para vocês sobre o nosso canal. Se puder seguir a gente lá no Instagram, YouTube, TikTok, né? É sempre o mesmo nome, @pode falar. Então, toda semana um conteúdo diferente, toda semana um vídeo diferente, uma entrevista diferente. Segue a gente lá, né? E hoje a gente vai ter o prazer de gravar aqui com o nosso amigo, falar um pouco sobre essa cultura do cavalo, do turismo rural, né? E vamos em frente. Queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que ajuda a gente aí toda semana, né, Siloca? Isso aí. Os brothers estão com a gente. Marmoraria RJ. Aqui todo mundo já conhece, né? Sabe, o moleque é bom na obra aí. Você Quem quiser que- fazer uma parada lá maneira. Você que está precisando de obra na sua casa lá, mármore, pedra, procura lá, Tarcísio, como ele gosta, Tarcísio Piscininha. Tá faltando botar a arroba dele ali, @Tarcísio Piscininha, @Marmoraria RJ. Próximo aí é... Esse aí é nosso amigo Richard. Mil utilidades aí. Depois que você fez a obra, tem que mobiliar aí, ó. Vai lá no Mil Utilidades. Mais de 30 anos lá em São Gonçalo, tudo de utilidades, tudo para sua casa, pro seu lar. Então você que precisa, nosso amigo Richard. Obrigadão, irmão. Tudo certo. Galera, vamos lá então. Juninho, muito obrigado aí, irmão, por você vir aqui, poder conversar com a gente, trocar uma ideia. E aí, eu queria começar já conversando com você, cara. Como é que surgiu essa história da sua com o meio rural, o cavalo na tua vida, no teu mundo, né? E veio seguindo a tua qualificação, né? Então, cara, o cavalo tá inserido na minha vida desde que eu nasci, né? Eu não sei nem explicar como é que o cavalo surgiu, porque sempre esteve presente. A família da minha mãe tem uma ligação com o cavalo desde a época do meu avô, do meu bisavô. Eles eram tropeiros, mexiam com o cavalo. E os meus tios, irmãos da minha mãe, sempre foram envolvidos com o cavalo, criavam cavalos, faziam doma de cavalo, apresentava animais no concurso de Marte. Então eu cresci... Desde pequeno. Desde pequeno eu cresci nesse meio, né? Eu morava no lugar que vocês conhecem ali, que é apesar de ser, sim, hoje não ser mais considerado área rural, mas naquela época era bem ruralzão. Então eu voltava do colégio para cuidar do meu cavalo, a galera voltava para jogar bola, eu voltava para cuidar do meu cavalo. Então, assim, o cavalo sempre esteve presente na minha vida. Não teve nenhum momento da minha vida que eu não tive contato com o cavalo. E quando que, assim, despertou esse momento, assim, em relação à qualificação, médico veterinário? Sim, né? porque você andar de cavalo, tudo desde criança, desde que você nasceu, mas não quer dizer que você fosse seguir a profissão. Muita gente gosta e não segue. Sim. Mas qual foi o momento que você... Eu até esqueci de citar isso da sua biografia, né? Mas Juninho é médico veterinário, né? Proprietário do Rancho JSG, local aqui na cidade de Itaboraí, né? Fica ali entre Itaboraí e São Gonçalo, né? Que é um local de venda, aluguel de cavalo para cavalgada, onde tem evento de sertanejo. Contribui muito isso com o entretenimento pra galera, né? Então, Juninho é médico veterinário formado há alguns anos. E a gente começar a falar disso, né? Assim, quando que despertou essa sua questão, assim, dessa qualificação, né? Então, assim, como eu disse, como eu desde pequeno eu fui envolvido com cavalo, com um lugar bem rural que a gente morava, era tradicional, é muito forte a cultura do cavalo aqui na nossa região. Eu desde pequeno fui incluído aí nessa cultura, fui jogado mesmo pela questão familiar também, mas eu não sei por que sempre tive na minha consciência que eu queria trabalhar com cavalo, que eu queria ser veterinário. A princípio, no início, lá quando eu era muito criança, ainda não tinha noção, eu sabia que eu queria trabalhar, que eu queria ser veterinário, eu pensava em ser veterinário, mas não sabia, na verdade, que eu queria era trabalhar com cavalo. Eu queria era estar convivendo com o cavalo no meu dia a dia, ainda que fosse eu exerço outras atividades hoje, que não são específicas do cavalo, mas tudo que eu faço
tá ligado ao cavalo. Venda de alimentação de cavalo, eventos ligados ao cavalo, né? Tem cavalgada lá em casa, Quer tem dizer que eventos de marcha. não necessariamente você precisava ser veterinário para fazer algumas atividades que você faz hoje. Exatamente, exatamente. Eu não trabalho... É porque a galera tem uma visão da veterinária um pouco deturpada. A galera acha que a veterinária é só a parte clínica. Sim, de você estar lá de jalequinho. O veterinário é só o cara que atende clinicamente, né? Vamos dizer, ele para cuidar da saúde do bicho. Mas não é. O veterinário tem N funções aí, inclusive algumas que eu não faço. Mas que outros veterinários fazem, está envolvido com saúde pública, com vigilância sanitária, com tecnologia de alimentos. Tem milhares de áreas. Abrange muita coisa, né? E hoje, por exemplo, eu não trabalho muito com clínica. Hoje eu fiz cirurgia, faço algumas cirurgias, faço a clínica lá dos meus animais, mas meu forte não é trabalhar atendendo clinicamente animais. Mas eu presto assessoria para os meus clientes que compram alimentação de cavalo comigo, faço planejamento alimentar, faço planejamento de manejo, que a gente chama, que é o modo de lidar com os animais, outras coisas que envolvem a saúde também, que envolvem o bem-estar do animal, mas que não são necessariamente ligados à clínica. E isso aí foi despertando no meio da sua vida, né? Que você começou a estudar, né? Assim, como você mesmo falou, você não sabia que você queria estar no meio do cavalo, mas no momento ali que você foi estudando, em algum momento isso foi tendenciando e levando para um lado, né? Eu durante muito tempo eu tive no meio do cavalo só como lazer. Até depois de formar, né? A vida vai levando a gente por caminhos que a gente às vezes não planeja. Sim. Trabalhei com diversas coisas que não eram necessariamente ligadas à minha formação. Entendi. Né? Mas depois, quando veio esse negócio de pandemia aí, o meu negócio deu uma mudada na minha vida, eu falei, agora eu vou voltar para minha raiz, e deu um estalo na minha vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que seguir o meu plano original. Isso está na minha mente, isso está na minha cabeça. Isso foi para as pessoas que acreditam em religião, eu acho que aquilo ali foi a destinação que Deus me deu. De seu propósito meu mesmo. Propósito, exatamente. O meu propósito era esse. Lidar com o cavalo, ajudar os animais, ajudar as pessoas. E é o que eu faço hoje muito no meu Instagram, né? Eu abro caixinha de pergunta lá, eu respondo todo mundo. Eu ajudo na medida que eu posso, mas a ideia é realmente ajudar os outros e proporcionar uma vida melhor para os animais. Aí, principalmente a galera que às vezes não tem grana, não consegue ter um atendimento veterinário de qualidade, a galera não consegue pedir, eu tento ajudar aí da Falando de Instagram, a galera que te conhece dessa fase sua agora... Recente te conhece mais como Estélio Juninho. Você tá chamando ele de Juninho, galera? Mas é porque a gente conhece como Juninho desde criança. Então, Estélio Estélio né? Pra mim é o pai dele. Eu nem até esqueço que ele é Estélio, entendeu? É Juninho. A galera da faculdade chama mais com o nome tradicional. Eu tô habituado a galera me chamar de todas as formas, porque durante a minha vida isso aí mudou muito. Mas tem realmente uma galera que só me conhece como Estélio, né? E o @ lá eu vou deixar logo aqui, né? Pra vocês seguirem aí, @EstélioJR. E o do Rancho também, @RanchoJSG. Isso aí. Eu acredito que, você falou um pouco dessa questão de ser um propósito seu, e uma das coisas que deve mais satisfazer é justamente a pessoa, assim, que você inserir uma pessoa que era totalmente fora do cavalo e, tipo assim, através dos seus vídeos lá no Instagram, começar a te acompanhar, e quando você vê a pessoa tá lá no meio do cavalo, fazendo passeio de cavalo, daqui a pouco adquirindo um cavalo, vivendo aquele seu mundo. Isso deve ser muito prazeroso, né? Eu tenho muitos seguidores, assim, que não tem nada a ver com cavalo. Tem maior galera que me fala isso até, que me relata, eu fico lá esperando a quinta-feira para ver sua caixinha de perguntas, eu não tenho cavalo, não monta cavalo, não tenho contato nenhum, mas eu gosto de ver, gosto de aprender, e assim, um dos meus propósitos, quando eu me propus a criar cavalo, era trazer alegria para as pessoas, a mesma alegria que o cavalo me traz, eu queria levar para as pessoas criando cavalo. E depois de um tempo, fui realizar isso de outra forma, né? Que é fazendo os passeios a cavalo lá, turísticos, que eu faço lá no E aí você deve ver isso, né? Pessoas que, tipo assim, nunca montaram, nunca tiveram contato com o cavalo, chegar lá pela primeira vez. Assim, eu tenho muito isso com muita gente, assim. Eu já fiz eventos também que eu levei animais, né? Já tive pessoas que me contrataram para levar cavalo, por exemplo, em festa de aniversário. Tem alguns fatos que foram marcantes, foram muito legais. Teve um aniversário... Conta pra gente aí. Essa foi uma senhora, né? Ela foi fazer um book lá que ela ia fazer uma festa cal. Todo ano ela faz uma festa de aniversário lá com um amigo meu que trabalha com buffet. Ele me perguntou, posso levar ela lá para tirar uma foto? Eu falei, posso, eu faço isso lá. Esse tipo de serviço de recepcionar as pessoas para fazer ensaio fotográfico. Tem uma galera que gosta disso. Né? Então eu faço esse tipo de serviço. Aí a senhora foi lá com as filhas e tudo mais, montou numa égua lá, uma égua
minha linda Odisseia. Aí ela apaixonou pela égua. Ela falou, eu quero que você leve essa égua no meu aniversário. Cara, a mulher alugou uma tenda transparente, botou toda ornamentada assim, e ela me pagou pra levar a égua só pra enfeitar a entrada do aniversário dela. Botou um fotógrafo lá, todo convidado que entrava, ela tirava uma foto. E aí teve um caso que foi muito engraçado, cara, porque teve um senhor que chegou lá, o cara já tinha uns 70 anos assim, aí o cara já tinha tomado uns negocinhos, tava meio alegrinho, aí ele tava pra frente, aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, cara, eu posso montar nessa égua? Eu falei, pode, eu gosto de... Eu percebi que ele tava ali eufórico, porque ele contou aquela história que viveu a infância montando a cavalo, mas que tinha muitos anos que não montava. Falei, pode, tá aí tal. E o filho dele tava junto, né, acompanhando. Aí nós fomos botando o cara em cima da égua. Cara, quando o cara montou em cima da égua, o cara chorava muito. Chorava igual uma criança. Aí depois o cara me abraçou muito. Pô, muito obrigado por esse momento de satisfação. Então, assim... O que eu quero dizer com isso? É que eu pude provocar nele um momento de felicidade, através do cavalo. E eu tenho isso diversas vezes. E até mesmo tipo de resgatar a memória, que você falou, cara, porra, não tempo. Sim. E eu tenho isso diversas vezes lá com criança, às vezes que é apaixonada por cavalo. Tem uma foto aí que o fotógrafo tirou lá de um ensaio, que até foi uma garotinha, eu montei junto com ela. Cara, maior sorrisão. Então isso me traz uma satisfação imensa de poder proporcionar às pessoas uma alegria que o cavalo também me proporciona. Isso para mim é a realização de um sonho, sabe? E a gente vê assim, até a gente convive bastante com esse meio do cavalo, assim, né? E a gente vê o corre do dia, como às vezes é necessário ter essa pausa, esse momento de estar mais próximo à natureza, como é legal, é importante e é saudável até pra gente mesmo, né, cara? Hoje tá muito em alta, né? Hoje tá muito em alta o turismo rural, o ecoturismo, essas questões que estão... Pós-pandemia, não só durante a pandemia, eu notei um aumento do interesse das pessoas por realizar atividades ao ar livre. Né? Acho que porque naquele momento ali tinha muita gente receosa de ficar confinada, de ficar em lugares fechados, sim. Então... Durante e pós-pandemia houve um aumento explosivo aí na galera que faz cavalgada, na galera que... Acho que até que a galera foi descobrindo mesmo, quem não conhecia. Muita gente descobriu. Para essas vertentes assim, descobriu que era que gostava. Mas porque ficou tudo fechado, né, irmão? Que tinha aberto. Então, a galera tava procurando exatamente isso aí, pô. O que tá funcionando, o que não me oferece menos risco, né? Todo mundo com medo de ficar em ambiente fechado. Então a galera foi direcionando para essas coisas. Todo mundo queria fazer uma trilha, todo mundo... E assim, a tendência realmente é crescer esse aumento das pessoas pelo contato com a natureza, pelas coisas que são, na minha visão, imagino, né, que são mais simples, que são que tá ligado realmente ao ar livre, as pessoas querem um visual legal hoje, as pessoas dão mais importância para isso do que tempos atrás. Antigamente o nego ia pro shopping, não ligava, hoje não, hoje nego quer ir para um visual maneiro, quer ir para um lugar que vai respirar, vai ouvir um pássaro cantando. É porque assim, é meio que a vida ela é um pouco... É uma escada, é uma roda gigante, né? Tipo assim, meio que todo mundo meio que saiu de uma roça, porque tudo há tempos atrás não tinha a modernidade que tinha hoje, né? Que tem hoje. Então, assim, você acaba... Naturalmente você acaba voltando, cara, porque uma hora te enche o saco, você tá na cidade, barulho de trânsito, você já viveu isso aí, meu irmão, tu morava em cidade, você mesmo já falou que de não aguentar mais, então acaba sendo naturalmente essa vontade de voltar. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de ir pra cidade. Mas a parte quem não voltou naturalmente, voltou, como o Juninho falou, por causa da pandemia, muita gente com certeza foi para outros lugares, a galera quem não estava trabalhando, estava home office, vou para um lugar mais isolado, e aí foi descobrindo, muita gente não voltou mais. No caso de Juninho, ele já conhecia, não é nem foi por isso, a pandemia ele falou que despertou nele a questão de... Em mim não, nas pessoas, né, que frequentarem. Mas eu falo assim, de uma visão geral, assim, hoje após pandemia, como o Juninho falou, de ser uma questão de futuro, eu acho que tende as pessoas a voltar, porque aquilo na cidade ele tá ficando... Hoje, mas o cavalo hoje está em alta. O cavalo está em alta hoje dentro da cidade. Né? Aqui onde a gente mora, na zona metropolitana do Rio de Janeiro, o cavalo está em alta. O cavalo é muito forte, a cultura do cavalo é muito forte aqui no Rio. O Rio de Janeiro é o segundo maior criador de manga larga machador do Brasil.
Primeiro é Minas Gerais, né? Que é óbvio, Coração, porque é lá que, que é o berço, lá né? que foi formada a raça e tá muito intrinsecamente ligado na cultura deles, mais especificamente ao sul de Minas ali, é o berço da raça, do Manga Larga Machador, que é a raça que eu crio. Nós estamos falando de cavalo de sela, né? Aqui, isso na que região isso que eu ia metropolitana. falar. Se você puder explicar um pouquinho pra galera essa questão do Manga Larga Machador, de ser uma raça brasileira, eu sei que muita gente que não conhece não entende. O que acontece? Eu crio Manga Larga Machador. Manga Larga Machador é uma raça de cavalo brasileira. Até uma confusão aí que na verdade, era uma raça só e depois viraram duas. Tem um Manga Larga hoje Marchador e o Manga Larga que é chamado de Paulista. Antigamente era uma raça só, depois separou. A gente tem outros cavalos de sela, aí tem um Campolino. Só que o Campolino decaiu muito, diminuiu muito o número de criadores e o Manga Larga, em inversa proporção, cresceu demais. O Manga Larga hoje é a maior raça nacional nossa, tem no Brasil inteiro. E eu trabalho criando essa raça. Meus animais lá, a maioria, tem alguns cavalos de sela que não são registrados, mas... E você falou cavalo de sela, pra galera que não entende, essa raça é voltada pra cavalgada, né? O Manga Larga Machador é uma raça, marchador é um tipo de andamento que é cômodo, propício para passeios a cavalo, para cavalgada, né? E animal de sela é um animal que a gente chama sem raça, né, definido, seria um cavalo sem raça, um vira-lata, entre aspas. Mas é um cavalo sem raça definida, mas que em muitos casos tem boa utilização. Condição de fazer uma cavalgada. Cavalgada, serviço, o que seja. É só que ele não tem o pedigree, ele não tem a associação, não tem aquele registro. Como tem o cachorro, né? Tem o pedigree. Qualquer animal, na verdade, tem a associação de criação lá. E eu como trabalho com Manga Larga Machador, estou vinculado aí à Associação de Criadores de Manga Larga Machador, ABCCMM. Mas assim, voltando, né? Porque a gente estava... O Rio de Janeiro tem uma cultura muito forte, cara. Vocês estão acostumados aqui a rodar aí nos mesmos lugares que eu. Até hoje, ainda hoje, a gente vê muito as pessoas criando cavalo no quintal de casa. Verdade. Eu trabalho com alimentação de cavalo. Juninho, já que você está falando que está em alta, o cavalo agora está em alta. Uma coisa presente na sua vida desde que você nasceu, mas agora está em alta. Muito maior do que naquela época. E o teu rancho, ele é situado em Itaboraí. Sim. A gente falou aqui entre São divisa, Gonçalo e Itaboraí, mas Itaboraí. Qual está sendo o braço assim, político que você acha que está sendo bem explorado, você acha que poderia ser melhor explorado atualmente? Cara, eu vou falar... Isso em relação ao turismo rural, né? Turismo rural. Qual o apoio que a política está dando? Porque quando a gente fala em turismo, é uma coisa que a política pode explorar, pode apoiar e pode ganhar com isso também. Sim. Eu vou falar especificamente sobre Itaboraí, porque aí o rancho está da localizado em Itaboraí, o São Gonçalo não teria como me ajudar nesse sentido, apesar de eu estar ali na divisa, né? Sim. E acredito até que Itaboraí, a cidade de Itaboraí tenha mais um foco em relação ao turismo rural do que a cidade de São Gonçalo, apesar de... Sim, Itaboraí tem maior potencial do que São Gonçalo, óbvio, sobre turismo rural, mas São Gonçalo tem grande potencial para mim, mercadológico para mim. Muita gente voltada do cavalo, muitos criadores, muitos usuários do cavalo, enfim, tem... Mas falando dessa visão de prefeitura, assim, de apoio ao turismo rural... Eu acho que assim, o Itaboraí hoje tem um potencial imenso que talvez os governantes, a galera lá da prefeitura, nem enxergue o potencial que o município tem de explorar turisticamente essa área rural. Eu recebo lá gente do Rio, recebo gente de Niterói, recebo gente de São Gonçalo, recebo gente de Maricá, recebo gente de todo canto para ir lá fazer cavalgada. E assim, eu tô falando de cavalgada, mas a gente tem outros atrativos lá, ecoturismo, que não são explorados. Itaboraí, Rio Bonito, por exemplo, que é um município vizinho ali, tá dando banho na gente no turismo rural. E se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar para Itaboraí, assim, no geral, é difícil até se tratando de turismo, é uma das poucas coisas que Itaboraí tem até mesmo de explorar no turismo. Não é uma cidade turística, né? Sim. Então era algo que poderia até ter um foco em relação ao investimento. Itaboraí é um município muito grande, né, cara? E tem, assim, como eu disse, potencial para explorar turismo rural e alguns outros atrativos que tem lá na cidade. Tem uma galera fazendo um trabalho legal no Instagram de divulgação dos pontos turísticos de Itaboraí. Acho que eu posso até citar aqui, Pode, né? Com certeza. O que fazer em Itaboraí. Esse Instagram é legal. E a outra tem Itaboraí, tem mais um. Quando eu lembrar eu falo aqui. Mas tem uma galera que está trabalhando massivo aí nesses
divulgação nesses pontos turísticos de Itaboraí, e eles também me ajudam nesse sentido da divulgação dos passeios a cavalo, dos eventos que acontecem lá no rancho, que todos eles são vinculados ao cavalo, né? Não tem como fazer um evento que não tenha esse vínculo, até porque lá você vai lá e vai ver um monte de cavalo, então as pessoas querem naturalmente ter esse contato. Você acha que a falta desse apoio mais maciço, que você falou que Itaboraí tem um potencial muito grande para ser explorado de turismo rural? Sim. Você acha que a falta do apoio é porque às vezes quem está comandando não gosta, então não consegue enxergar o potencial que aquilo ali tem? Não, pelo contrário. Ou má vontade mesmo? Não é má vontade nem nada. Eu não conheço o prefeito pessoalmente, mas eu sei que ele tem cavalo lá. Entendi. Só que assim, não penso que seja má vontade, porque também os caras têm que atender uma demanda imensa de uma infinidade de coisas. Então assim, é realmente difícil. É importante dizer também, para não parecer que a gente está criticando a gestão, que tipo assim, isso é algo que não é explorado há anos, né? Sim, nunca foi explorado. Porque São Gonçalo e Itaboraí são cidades que eram só tratadas como cidade pra gente ver. Isso aí. O que acontece, sabe o que é? Que a galera não tinha uma visão profissional disso. Isso. A galera não tinha uma visão. Por exemplo, é difícil você achar alguém que trabalhe com passeios a cavalo. Eu conheço alguns porque é o meu ramo. Então eu sou interessado por tudo que eu faço. Não, é difícil mesmo. É difícil. É difícil, então, mas eu conheço pessoas que fazem passeio a cavalo no Chile, por exemplo. Existem agências de turismo equestre. A galera que não está no meio acha que isso é um outro mundo. É um outro mundo, mas é o meu mundo. Eu hoje, turismo rural é uma parte do meu trabalho. E o apoio, né? Um apoio de um órgão público era até legal para você, não só pela divulgação, não por questão de grana, nada, mas assim, em relação à estrutura, né? Porque assim, para você receber uma galera, né? Aí a galera vai lá fazer uma cavalgada, mas aí teria que ter uma estrutura de um restaurante legal, uma estrutura de chegar, uma estrutura de estrada. O restaurante é uma questão privada, né? O que a gente espera, por exemplo, da prefeitura? Eu não vou falar que a prefeitura não me ajuda, eu estou em contato lá com a Secretaria de Turismo, eles estão sempre prontos a me receber, esses dias que estiveram lá em casa. E até o restante da prefeitura a gente sempre trabalha pedindo, né? Mas o que a gente espera da prefeitura assim, no mínimo, o básico. Dar uma ajeitada nas ruas, nas vias. A gente está localizado numa área rural, então está sujeito a chuva, está sujeito a alagamento, está sujeito a uma falta de iluminação pública. Então, assim, essas coisas que a gente fica batalhando, que é difícil mesmo em qualquer município, né? Muita demanda para atender um monte de gente. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, entre aspas, da prefeitura, mas eu acho que eles não enxergam realmente o potencial máximo que isso tem. Poderia trazer para a cidade, né? Pô, não só para mim, né? Não estou falando só para mim, não. Poderia trazer para N pessoas. Uma galera que poderia trabalhar com isso. Diversos locais do município poderiam. Você falou de trabalho, eu ia falar justamente disso, né? A gente está falando só do cavalo como uma parte de recreação, mas, tipo assim, se você for olhar essa questão desse meio com a parte de qualificação profissional, oportunidade de emprego, é um ramo que falta mão de obra muitas vezes. Falta mão de obra, falta. Entendeu? E é uma parte, assim, eu tenho... essa virada de ano me deu umas ligadas de chave aí, que eu quero realmente trabalhar com algumas paradas nesse sentido aí de qualificação profissional. Eu tenho mentalizado muito em ajudar as pessoas e é uma parada que até me emocionou. Há pouco tempo comecei a pensar muito nisso, que na real todo mundo trabalha para ganhar grana, né? Para manter sua vida, para viver. Mas eu tenho um sentido que eu tenho que ajudar as pessoas nesse sentido. Isso é maneiro. Então, assim, eu tenho pensado assim, não formatei ainda, mas eu quero realmente trabalhar nesse ano com uma questão dessa de qualificação profissional. Para trazer oportunidade de trabalho para pessoas, às vezes, que o moleque se dá muito bem com o cavalo, mas não quer saber muito de estudo. Então, assim, quero trazer ele para perto, para poder fazer uma formação profissional, porque realmente a demanda profissional nesse sentido aí é muito alta, cara, é muito escasso. Tem muita gente que trabalha, mas as pessoas
não estão preocupados em aprender a fazer as coisas da maneira certa. Hoje a gente sabe que cavalo mudou muito, né? A mexida, tudo, as formas de fazer as coisas, existem formas hoje mais evoluídas, mais humanas, mais tranquilas de fazer as coisas, e é isso que eu quero proporcionar aí para uma galera aí que tá... Principalmente a galera jovem, né, cara? Que você, a galera nova aí que gosta... Tá crescendo, vai precisar. Pô, cara, então, às vezes a gente vê uns caras que tem talento, tá desperdiçado, entendeu? Então, a ideia é exatamente essa, é proporcionar as pessoas aí a ter um desenvolvimento pessoal, ter uma vida melhor, entendeu? E também... Isso você falou aí, eu ia falar sobre isso, bem falado, tipo assim, o desenvolvimento pessoal, né? Porque, assim, essa qualificação não só na parte técnica, né? Mas, tipo assim, na parte de cabeça, mental dos caras. Eu fiz um vídeo recente aí que deu uma repercussão danada, deu bastante visualização, bastante comentário, tratava exatamente disso. Quais são os benefícios que o cavalo traz para minha vida pessoal? Né? Paciência, saber lidar com frustrante, entender que o tempo do outro é diferente do meu. A gente uma vez você me falou, a gente é amigo próximo, né? Uma vez Juninho falou uma vez sobre isso, só te cortando, mas para não perder esse fio, e tipo assim, dessa questão do animal, não só o animal, a questão de, se a gente for falar de agronegócio, a terra ter o seu tempo. E às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, né? Normal, né? Normal. A gente ser ansioso. E aí quando tu vai lidar com isso aí, não tem jeito. É no tempo do animal, é no tempo deles. É no tempo dele. Não é nem, às vezes não é nem o tempo, às vezes ele não está entendendo o que você está pedindo. Então você tem que... E isso acontece com a gente. Erro de comunicação direto. No relacionamento humano acontece isso direto. Acontece humano com humano, então pode acontecer humano pra cacete, humano com humano acontece pra cacete. E humano com cavalo também. O cara tá dando um comando pro cavalo ali, o cavalo não tá respondendo, o cara às vezes tá achando assim, pô, ele não quer fazer. Não tá entendendo. E muitas vezes acontece com a gente, assim, você fala uma coisa, aí o outro já entende, assim, pô, o cara falou aquilo, mas pô, eu não quis dizer isso. É verdade. Então assim... Aí falando do vídeo, né? Então, mas eu falava exatamente sobre isso. Como a comunicação é importante. A forma de se comunicar. Então, o que é importante para a gente ter uma comunicação clara, tanto entre gente como entre animal? É você ter paciência, cara. Você ter paciência, explicar de forma clara o que você quer, porque não adianta eu te explicar de uma maneira que você não entende. Eu enfrento esse dilema, esse problema na minha profissão, porque quando a gente faz a faculdade lá, você aprende tudo em termos técnicos. Entendi. Aí, quando você vai passar para um proprietário... Não adianta você falar em termo técnico que o cara não entende. Você tem que traduzir aquilo para uma linguagem não formal, não técnica. Você tem que explicar para o cara de uma maneira que ele vai entender. Entendeu? Então, assim, com o cavalo é a mesma coisa. Eu ensino ao cavalo, ele aprende da mesma maneira, só que eu tenho que explicar na linguagem dele. Entendeu? E a mesma coisa é entre humanos. Não adianta muda de um para outro também. Muda de um para outro, como gente. Tem gente que a gente trata mais fácil, tem gente que é difícil de lidar. Faz parte. E pegando o gancho dessa questão, assim, de falar um pouquinho, você falou dessa qualificação, dessa oportunidade de gerar empregos e tal. E aí, depois um pouquinho da pandemia, você começou a explorar a parte lá de entretenimento lá do rancho lá, né? De sertanejo, música, né? Questão de cavalgadas com música, eventos. E aí, como é que foi isso aí, cara? Essa parada? Então, cara, isso aí foi uma coisa que surgiu meio repentina, assim. Eu sempre gostei, né? Porque, pô, a molecada gosta de evento, gosta dessas coisas, gosta de participar. Mas assim, eu tava formatando uma área lá que era para uso do meu criatório, meus animais, de apresentação, né? E eu olhei aquilo num determinado momento, ficou bonito, eu lembro, foi o dia que eu botei os refletores, assim, eu tinha feito uma pista lá, e no dia que eu botei os refletores, eu cheguei de noite, aquela curiosidade, eu tinha saído, cheguei lá em Silva Jardim, fazia até uma cavalgada com os amigos. Aí quando eu voltei, o cara falou, não, amanhã você vê, os caras lá falando, e eu tava doido pra ir embora pra poder ver, né, na ansiedade. Aí cheguei lá, acendi tudo, eu olhei assim, falei, caraca, aqui dava um evento maneiro, hein? Aí surgiu assim, vou fazer um evento de sertanejo aqui, o troço foi caminhando lá, engatinhando, e hoje tá aí, hoje tá funcionando. De vez em quando a gente não faz, eu tentei de início fazer direto lá, eu tentei quinzenalmente, tentei semanalmente, mas depois a gente começou a fazer só eventos esporádicos, mas tá indo, tá sucesso, né? Todo evento que tem lá tá cheio. Tá uma galera, né? Dá. Tem uma boa repercussão, a galera gosta, mas é assim, até o rapaz que tá aqui auxiliando a gente ali, o produtor falou, né? Pô, cara,
eu fui lá nos eventos, mas quando eu fui de dia, que eu fui ter outra proporção parada, do né? que é. É outra parada, É muito né? bonito mesmo, cara. Lá, assim, você vai lá, nem parece que tá 10 minutos de Itaboraí de São Gonçalo, parece que você tá no interiorzão. Sim. É. Porque falta também, o pessoal não imagina que tem lugar bonito aqui assim e não valoriza por ser aqui. A gente estava falando isso quando estava vindo para cá, que agora o pessoal vai descobrir até que a gente veio junto. Que ele estava falando que às vezes um artista daqui local, às vezes o cara é bom, mas porque o cara é daqui, o pessoal não dá valor. Aí se pegasse esse cara, ele veio lá de não sei da onde, não sei o que, mesma coisa. Aí, A galera tende a não valorizar as coisas que são da região. Mas isso, cara, é porque, tipo assim, é o que a gente volta a falar, isso tá totalmente atrelado à divulgação do turismo. Sim. Essa parada ser forte, sabe? Mas é uma coisa que está começando também nessas cidades para cá agora, porque a cidade de Itaboraí e São Gonçalo era só dormitório. O pessoal trabalhava fora e vinha dormir aqui. Então quando você fala assim, turismo em Itaboraí, quem fala turismo em Itaboraí? Pra quê? Vai pra onde? Fazer o quê? Ó, a gente tá falando assim, claro, da nossa região aqui, né? Mas como eu disse, o cavalo tem uma cultura muito forte dentro do Rio de Janeiro e não só aqui. Se você for na Baixada Fluminense, lá tá lotado de cavalo, cara. Você foi Itaguaí, na Serra, por exemplo. Duque de Caxias, todos esses lugares que são extremamente urbanos, Então, tá lotado de cavalo. Essas cidades também tem uma áreazinha rural, como fosse São Gonçalo mesmo, assim. Isolado assim. Tem os municípios que são um pouco menos desenvolvidos, assim, em termos de estrutura urbana. Mas o que eu quero dizer é que, se você for olhar dentro do Rio de Janeiro inteiro, dentro do município inteiro, você tem essa forte cultura no cavalo. Se você for lá em Angra, tem galera do cavalo, tem galera criando lá. Se você for em Búzios, tem nego de cavalo lá. Se você for na Serra, tem nego de cavalo lá. Se você for no norte do estado, tem nego de cavalo lá. Então, assim, como eu disse, não à toa, o Rio de Janeiro é o segundo maior em número de animais registrados na Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalar Machador, né? Que hoje já é a raça mais assim, raça nacional que tem maior número no Brasil. Então, maior expressão, né? Então, assim, não à toa o Rio de Janeiro tem esse número Juninho, expressivo. Você, pegando o gancho que você está falando sobre questão do Rio de Janeiro, seu segundo maior criador de cavalo do Brasil, né? A Associação do Brasil de Manga Larga Machador tem um núcleo aqui no Rio de Janeiro, você foi vice-presidente, né? Eu tive ligado lá na Semerge durante, acho que se eu não me engano, 4 gestões. 2 como diretor, 2 como vice-presidente. A oportunidade que o destino me trouxe, fiz boas amizades. O Rômulo, na época que foi ser o presidente, me convidou a ser diretor. E depois me convidou a ser vice-diretor, aí ocupando o cargo do Ilvo, que era um cara prestigiado e super amigo na raça. Então, de Itaboraí, né? Que criava Itaboraí, é um cara referência no Brasil, que criava Itaboraí, expressivo, assim, nacional, mas que criava Itaboraí. Então, assim, me trouxe muito relacionamento profissional, me trouxe muita amizade. Foi uma época muito boa da minha vida, complementou com a minha formação. E assim, complementou para hoje o trabalho que eu faço aí da venda de alimentos voltados para o cavalo. A própria associação poderia ter alguma coisa assim, até desse fomento também, né, cara? A associação faz um fomento através da Semerge, né? Eles convertem uma parte dos emolumentos lá que eles recebem para a Semerge, que seria o núcleo daqui do Rio, e o núcleo fomenta ajudando no custo de curso, eventos. Essa semana vai ter um evento lá no Parque Rural de Niterói. Você vê até Niterói. Isso que eu ia falar agora. Até Niterói, que é urbano pra caramba. Tem um parque rural, tem aliás, uma exposição de cavalo. Aliás, um parque rural com uma das pistas cobertas. Pô, e Itaboraí, que se eu for olhar em números de animais, Itaboraí deve ser infinitamente maior, não sei dizer, mas isso aí é dado que a gente dá para captar. Em proporção rural, territorial, muito maior. Itaboraí, Niterói não tem quase a área rural. Tem alguma coisa, mas muito pouco. Itaboraí teria muito espaço físico para fazer um parque de exposição. Não só espaço físico, mas também tem demanda. Tem demanda. Não, tem muito mais demanda. Tem muito mais demanda. Isso aí. Além de que Itaboraí está mais próximo da área rural do estado, é vizinho de Tanguá, de Rio Bonito, de Cachoeira e Macacu, que são todos grandes criadores
de Cavalo, são todos os municípios que têm assim, demanda para esse tipo de evento. Então, eu acho que é bem cabível hoje, por exemplo, um parque de exposição em Itaboraí. Acho que seria uma coisa que... Então, a Associação do Rio, esses eventos assim, ela meio que apoia e destina algumas coisas. Destina verba, mas assim, isso na verdade é evento privado, então assim, a associação ajuda, mas ela não banca. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu digo assim, até no meio, a gente falando um pouco, pegamos muito o gancho dessa questão de turismo rural, assim, para a associação, quanto mais isso for fomentado, quanto mais isso for divulgado, é melhor, né, cara? Quanto mais gente envolvida no meio do cavalo. Olha, a gente teve um evento, para você ver, né, como é que o cavalo envolve grana e gente de todo meio. A gente teve um evento que foi o Campeonato Brasileiro de Marcha, isso acontece anual e ele é rotativo, acontece sorteado lá pela associação, acontece em vários estados, cada ano num estado. A gente teve um evento, foi durante a pandemia, né? Foi 2020? Foi 2020. Eu não lembro, mas a gente teve um evento. Foi final de 2020, né? A gente teve um evento dentro do Clube Marapendi, cara, dentro da Barra da Tijuca. A exposição estadual do Mangá Machador é no Parque... Foi 2021. Foi 2021. A exposição estadual do Mangá Machador no Parque de Exposição de Itaipava, que fica dentro da cidade de Petrópolis. Então, assim, é um evento que tem demanda para público. As pessoas querem ver os cavalos, querem ir lá conhecer, querem prestigiar o evento. É evento que chama, que mexe com grana mesmo, cara. Movimenta muita coisa. E assim, todos os segmentos da sociedade. Tem um criador lá que é super rico, tem uns criadores intermediários, tem um criador que é o sonhador, que é igual a mim, que é o cara que batalha e tá ali investindo no cavalo. Tem os tratadores, tem, peão hoje ganhando salário de advogado, cara. Peão ganhando salário de nego formado, e nego formado não ganha. Então, assim, a qualificação da mão de obra hoje... Como eu disse, imagina um cara que mal sabe ler ganhar um salário de 8, 10 mil e ganha, cara. Com moradia, com... Tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade, tem mercado, pô. Não é raro. Só basta a qualificação, Só basta dedicação, né? E só voltando ao gancho aqui, que eu acho que de repente a gente falou muito de Itaboraí, pode achar que é alguma coisa maçante, mas assim, eu até lembrei agora, a cidade de Itaboraí é tão ligada à questão do cavalo, que o aniversário da cidade, 22 de maio, tem uma é a cavalgada tradicional da cidade, entendeu? Sempre teve, pra você ver como o cavalo é envolvido na cidade, né? Não, pra você ver como o cavalo tem força, cara. Até em São Gonçalo, pô, a gente tinha aí a cavalgada aqui de São Jorge, que saía aqui daqui da próxima da onde a gente tá, né? Da Sanitária Fluminense, ele rodava pela área urbana. A gente teve um evento aí político no fim do ano passado aí, que teve cavalo no centro do Alcântara. Teve, e essa cavalgada de 22 de maio, ano passado aí... E para quem é leigo também no assunto também, o evento lá no Rancho JFCG, a galera vai de cavalo também, não vai é? De cavalo. Vai de cavalo, vai a pé, vai de moto, vai de carro. Mas o foco é ir de cavalo. O pessoal vai de cavalo para chegar no final. O foco... Vai de Guanabara nesse local. Vai de Guanabara. Tem gente que vai de carro assim, igual a mim, que não anda de cavalo, mas vai. Não, a maioria vai de carro, né? Porque não tem gente, tem evento lá com, sei lá, 2, 3 mil pessoas. Tá dando as 3 mil pessoas no evento lá. Tem evento lá, então, assim, fatalmente... Não tem como ter isso tudo de cavalo. Mas eu já fiz evento lá, a Cavalgada do Rancho, que é tradicional em maio, né, esse ano, 28 de maio. Primeira mão aqui pra você, meu aniversário, é isso aí. Cara, 487 cavalos, se eu não me engano, que a gente contabilizou. Porque a gente fez um sorteio da cela e aí a gente distribuiu a numeração do sorteio. Né? 487 animais. Então, assim... Troço legal de ver, principalmente pra quem não tá acostumado a ver cavalo, aí chega lá ver. Isso é uma parada que pode até ser uma ideia aí, vocês já fizeram lá em Minas aquela vez lá, aquela cavalgada que bateu o recorde lá, né? Quantos cavalos? Ela foi promovida pela associação, sei lá, 1.900, 1.800 e tal, 1.900. Uma parada que pode até fazer aqui, Itaboraí aqui, juntar pode tentar bater um recorde aí, ó. Mas aí lá era o seguinte, era o recorde de maior cavalgada da mesma raça. Entendi. Então, assim, isso aí eu não vai ser sei mais complicado. qual é o recorde de maior quantidade de cavalo, deve ser grande. É verdade.
Porque aí se fosse só quantidade de cavalo, dava 2.000, dá pra botar aqui. Dá. Ia vendo lá, tivesse perto, esses cavalos ficam soltos na rua, ia pegando, botava a molecada em cima mesmo, sem cela, sem nada. Você tá pensando que a molecada não faz isso, não? Pô, hoje eu vi o... Você tá pensando que a molecada não faz isso, não? Faz sim. Hoje eu vi a página de um vereador aqui de São Gonçalo compartilhando história lá. Tem muito cavalo solto na rua do seu bairro. Caraca, meu irmão, cavalo... Também, cara, e tudo que vai aumentando, também, tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tem a galera que não tem, assim, condição de criar, às vezes cria no terreno solto e tal, e isso vai dando transtorno, né, cara? O cavalo uma parada que envolve muita emoção, assim, as pessoas têm uma ligação com o cavalo. Eu, por exemplo, não sei escrever a ligação que eu tenho com o cavalo, e isso é muito forte em algumas pessoas. As pessoas querem criar. Às vezes a pessoa não tem nem noção de que tá fazendo mal, às vezes, ao bicho. Mas ela... O que mais acontece no cavalo é isso aí hoje. A pessoa pecar por excesso. O cara quer superalimentar o cavalo e não tem noção... Tu fala muito disso no... Eu falo muito disso. É uma tecla que eu bato muito. Porque as pessoas, às vezes, acham que tá fazendo... O brasileiro tem... Foi o que aconteceu com a gente. Muito pessoal quis cuidar muito, a gente alimentou muito, eu e o Matheus. Aí foi a mesma coisa, pô. Não falei que ele ia falar mesmo. Muito Biotônio e Fontoura, né, senhor? Muito cuidado, muita paixão. Aí como é que a gente ficou? Mas voltando aqui, olha só. Brasileiro tem uma noção, assim, que quanto mais, melhor. Nem sempre. No cavalo, então... cavalo, eu costumo dizer que cavalo é melhor constância do que intensidade. O que eu quero dizer com isso? É melhor você dar um trato que não seja tão dispendioso, que não envolva tanta ração, que você não vá utilizar tanto suplemento, mas que você faça um trato com a base melhor. Eu faço um paralelo, um atleta humano, o cara que é esportista, o cara que vai para a Olimpíada. Qual é a base alimentar dele? Tem que ser boa, né? Ele faz suplementação, mas a base alimentar tem que ser boa. O atleta não vive de cheeseburger. Eu zoo com cheeseburger, mas não é... O que eu quero dizer? O atleta ele tem que ter uma alimentação regrada, dentro do que é melhor e natural para ele. O atleta não vai comer fast food. Eventualmente vai, mas em período de treino, ali no período que ele tá com a dieta regradora. E o cavalo é a mesma coisa. Pô. A ração do cavalo é o fast food. Mas a galera não tem essa noção. A galera acha que quanto mais ração, melhor. E assim, mata cavalo. E a base tem que ser natural, né? Você diz, tem que ser... A alimentação do cavalo na natureza é o quê? Capim. Então, assim, a gente não pode esquecer que a base é o que sustenta. A alimentação do atleta. Qual é a base ali? O atleta come, verdura, proteína. Tem que comer aquilo ali. O atleta vai viver de cheeseburger, feijoada. O cara não vai viver dessas comidas. Então, o cavalo é a mesma coisa. Qual é a base alimentar do cavalo? O capim. A galera não liga pro capim. Natureza. Mas é uma coisa rara de ver, né, cavalo solto assim na natureza que... Eu tava vendo esse dia, eu tava vendo uma outra coisa e aí colocaram essa curiosidade. Uma das últimas comunidades de cavalo selvagem mesmo no Brasil é lá em Roraima. Não tem mais em quase lugar nenhum. O cavalo foi muito... Se reproduz mesmo na natureza sozinho. O cavalo foi muito domesticado, né? O cavalo tá intimamente ligado à cultura humana. O cavalo é um dos seres mais antigos domesticados. Aí. O cavalo é o cachorro, né? Os bichos mais ligados ao homem, assim. Então, difícil, né? Você achar realmente... Tem populações na Europa, tem cavalo selvagem. No Brasil, talvez seja lá. Mas tem o cavalo pantaneiro lá, dentro do Pantanal. Tem alguns... E nos Estados Unidos também, muito forte a cultura equestre. Os Estados Unidos fez uma lei lá de proteção pro Mustang, que é o cavalo tradicional americano lá, que não podia, sei lá, penas violentíssimas para quem capturasse ou matasse Mustang, caçasse. Eles fizeram uma lei tão violenta que a população do Mustang aumentou demais e hoje é um problema. Entendi. Sabe? A população aumentou e tirou o espaço natural de outras espécies. Entendi. Virou... Tem uma minissérie aí na Netflix que chama 100 Réguas. Muito legal pra galera que gosta de cavalo assistir lá. Trata desse assunto, como o Mustang americano cresceu depois dessa política aí de defesa, né? E ele se sobrepujou a outras espécies, competição natural, né? O bisão lá, os veados americanos, que são animais que pastam também, que vivem do mesmo alimento que o cavalo. Entendi. Então, assim, deu um desequilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Verdade. Eu volto para a alimentação que a gente estava falando. Nada de mais, nada de menos. Juninho, vou entrar no assunto aqui, queria falar. Eu gosto sempre de falar, a gente teve a ideia de
quando a gente teve a ideia de criar o podcast aqui, né, até mesmo o nome Pode Falar, foi a ideia de ter um lugar que a gente conseguisse ouvir todos os tipos de pessoas que pensam de forma ideológica diferente, pessoas diferentes, crenças diferentes, né? E isso às vezes é um desafio, porque a gente vive num momento no país assim que muitas pessoas não querem sentar com algo adverso, ouvir algo adverso do que você pensa, né? Eu sei como você vive desse meio isso, e tem a família voltada para essa questão de agronegócio, né? Então, assim, falando um pouco dessa parte política que a gente está vivendo no país hoje, o que você pensa, né? Em relação a esses anos à frente que vão vir, politicamente relacionado a nossa forma de viver, do agronegócio, no geral, né? Eu vou aqui fazer uma crítica, não vou direcionar a crítica a ninguém. Eu acho que realmente o momento que a gente vive hoje, as pessoas ficaram polarizadas, mas não pela questão ideológica. Acho que isso foi até ultrapassado. As pessoas hoje estão polarizadas por uma torcida. Uhum. As pessoas eles viram ali numa figura que pensa semelhante a ele uma torcida. Eu acho que o momento político hoje que a gente vive é mais ou menos isso. A pessoa tem simpatia ou antipatia. E eu toco a minha vida, eu trabalho, eu tenho meus filhos, eu vivo para trabalhar. Não tô preocupado com a política, claro que a política reflete diretamente na nossa vida, mas o que acontece? Como você mesmo disse, eu estou diretamente relacionado ao agronegócio, eu vivo do agro, eu sou produtor rural. O meu pai é produtor rural a vida inteira, o meu avô era produtor rural. Então, assim, o que mais me entristece hoje é que a gente tem uma deturpação da realidade, principalmente nesse caso aí do produtor rural. O produtor rural hoje é tratado como vilão. Certo. Né? Por algumas pessoas. Não vou apontar dedo para ninguém. Cada um tem que fazer a reflexão e pensar e tirar a própria conclusão. Mas olha só, se não existisse, se o Brasil não tivesse tido esse boom da produção agrícola aí, a gente hoje não era celeiro do mundo. O Brasil tem clima favorável, tem solo favorável, a gente tem muita área para cultivar, muita área mal explorada. Assim, a gente pode ser maior produtor mundial de diversos alimentos. Em alguns a gente já a gente pode ser muito mais. E, além disso, o brasileiro tem uma cultura fortíssima do agronegócio, de plantar. Isso está intrinsecamente ligado à cultura humana, à exploração humana desde os primórdios. A agricultura, a caça, que a gente não tem a cultura da caça no Brasil, muito pouco, salvo em alguns cantos, mas o americano tem muito forte, e eles conseguiram preservar isso. O modelo americano é muito... Eu admiro muito o modelo americano. Eles fizeram um mapeamento das espécies e eles fazem uma distribuição lá, eles têm cota de caça. Ele vende a cota. Faz tipo um controle, né? Um controle, exatamente. Qual espécie que pode caçar? O que você pode caçar? Você pode caçar cervo, macho, adulto, com tantos anos. Como que você identifica? Pela galhada e tal. Então o cara compra a cota de caça e ele pode caçar aquele animal. Eles trabalham equilibrando. Eles não tiraram o direito de ninguém. E hoje é isso que acontece aqui. As pessoas querem tirar o seu direito de se defender, de poder fazer, de ter sua liberdade, de se expressar. Até hoje se expressar aqui é difícil. Não só aqui, mas né? Mas isso está ligado também, eu acho que a nossa educação, assim. Porque eu vou falar, porque eu tenho um breve conhecimento sobre isso. O sogro de Rômulo, que você conhece, o nosso primo também, ele é caçador registrado lá, ele é americano, né? Para quem não sabe aqui. Então... Só que lá ele falou pra mim isso, ele mesmo falou pra mim que o pessoal respeita muito. Sim. Ele falou assim, a categoria de caçador que eu posso matar cervo com uma, você falou, da galhada, de tal tal tamanho. E o cara respeita aquilo. Ali não é... Entendeu? Mas por que ele respeita? Por que ele respeita? Porque lá a lei funciona, né? Funciona, exatamente. Porque se ele for, porque também se ele for pego fazendo errado, a pena é altíssima. É uma parada, porque como o sistema funciona,
Todo mundo foi educado. Mas eu fugi um pouco do assunto, né? O que eu queria dizer aí é que o agronegócio, o plantio, a semeadura, né? O viver da terra, isso aí está intimamente ligado com a cultura humana em qualquer lugar do mundo. Se for lá na China, lá, os caras estão plantando arroz, ela tá intrinsecamente ligada à cultura deles. Nos primórdios, lá na época medieval, de que as pessoas viviam? Da agricultura. As pessoas plantavam para comer. E ainda hoje as pessoas vivem da agricultura. E você acha que de alguma forma hoje muitas das vezes querem colocar o produtor rural, o agricultor hoje tem essa questão certo vilão? Hoje tem essa questão da preservação. Da preservação e muitas ONGs batem nos produtores rurais sem, por exemplo, a legislação brasileira hoje estabelece que o mínimo é 20% que você tem que preservar da sua área. Imagina que você tem um quintal da sua casa de 100 metros, você tem que tirar 20 metros para preservar. É assim hoje que funciona a legislação brasileira. Eu estou falando de mínimo. Dependendo da área, pode ser 50%. Acho que tem área que é 80%. Eu não sei te dizer a legislação específica. Mas imagina você tem uma casa de 100 metros, você só pode construir 80 e 20 é teu. É mais ou menos assim que funciona hoje. Por exemplo, na Amazônia, o cara tem que preservar 80% da propriedade dele. Como que eu vou falar para você? Só pode usar 20% da sua casa. Entendeu? É meio louco, né? Então, assim, mas é a legislação brasileira. E funciona, tanto que a gente tem área preservada pra caramba aí. Apesar das pessoas estarem falando que tá desmatando, mas a gente tem área preservada. A gente, por exemplo, tem propriedade rural, você tem que obedecer aí a regra, dependendo do estado, de preservação, cara. Você tem que obedecer, não tem jeito, pô. Então, assim, planta um produtor rural como se fosse o culpado pelo desmatamento, quando muitas vezes não é, pô. Muitas vezes é o crescimento urbano, muitas vezes é mineração, entendeu? Muitas vezes exploração ilegal de madeira. É verdade. Então, assim, o cara que é produtor rural, o cara que vive da terra ali, ele não quer viver à margem da lei, não, pô. Ele quer viver tranquilo, quer tocar a vida e cuidar dos filhos, cara. Não quer ser bandido, não, pô. É verdade, é verdade. Mas, né, por questão de visão ideológica aí, política, a galera bate no porque, como você falou, virou torcida. Então, ninguém quer ver o que tem de bom de um lado, não quer ver o que tem de outro, e só tirar o bom, tirar o ruim. Tem muita gente aí que projeta, por exemplo, de turismo conservacionista. Tem uma galera com projeto de turismo conservacionista aí. Bonito, por exemplo, é um exemplo lá Bonito no Mato Grosso do Sul, pô. A cidade só vive do turismo ecológico, pô. Os caras preservam pra caramba lá. Tem um monte, tem Instituto Onça Pintada, a galera nem conhece hoje, trabalha com conservação ambiental, proteção de onça pintada. Os caras fazem safari no Brasil, irmão. Eu já... Então, assim, tem coisa legal pra caramba pra gente explorar aí. A gente tá falando de turismo rural, agroturismo, ecoturismo, é tudo isso aí, ó. Tá tudo ligado aí, pô. As galera quer ir pra cachoeira, mas quer, né, que tá bonitinho, que esteja preservado. Tem potencial aí pra caramba no Rio de Janeiro e no Brasil todo, cara. O Brasil tem potencial de turismo em qualquer lugar. Eu acho que o interessante, e deve ser até uma busca da gente, a gente fala muito disso, é a gente começar a tentar construir esse ambiente na nossa vida, no nosso dia a dia, e voltar a ter esse ambiente de diálogo com pessoas que pensam diferente da gente, né? Até mesmo pra gente absorver o que é bom, não é só o que você concorda. Poder conviver como sociedade. Olha só, o contraditório, cara, você pode às vezes não concordar, mas ele te traz reflexões. Justamente. Claro. O contraditório te traz reflexões. Se às vezes você consegue enxergar numa opinião diferente alguma coisa que, por mais que você não vai concordar com evoluir, mas você pode melhorar a tua. Lógico. Você pode melhorar a tua. Não, eu costumo dizer, cara, que você vivia num meio de gente que, tipo assim, só concorda com você, só te bajula, né? Você nem cresce, mano. Você nem cresce. Tudo. Se o mundo não tivesse, as pessoas não fossem divergentes, ia ser chato pra caralho. Não, isso, com certeza. Cara, até no meio do cavalo existe uma segmentação danada, né? Eu, por exemplo, trabalho com Mangalá Machador e a maior parte da galera do Mangalá Machador fica só bitolado no Mangalá Machador, né? Eu não, eu trabalho com cavalo. Pra mim, diversas raças são todos cavalos. Então eu procuro observar, por exemplo, os caras que trabalham com doma de outra raça. O método é diferente, mas aquilo ali me traz... não é que eu vou fazer igual a ele, aquilo ali me traz um engrandecimento para me realizar o meu trabalho dentro do Mangalá Machador. Então, assim, eu estou adquirindo conhecimento com um cara que tem uma experiência completamente diferente da minha. Eu não vou fazer a mesma utilização que ele,
mas eu vou trazer o benefício que ele me traz de conhecimento. Isso é, eu acho que a gente tem que fazer na política hoje, cara. Não, com Não é certeza. porque o projeto é diferente do meu ideal que eu vou condenar. Não, pô, tem projeto bom, cara. Isso é Meu maneiro. pai fala uma parada que é super interessante. Ele fala assim, todo projeto é bom. Todo projeto é bom. Todo projeto tem seu lado bom. Porque você não vai botar um projeto lá que seja ruim. Pode ser que você tenha que fazer melhorias. Sim, mas verdade. todo projeto potencialmente é bom. Verdade. Então, assim, Foi feito para dar certo. Foi feito para melhorar alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que avaliar isso. Isso é importante. É importante a gente como sociedade, buscar esse avanço, cara. Vou voltar a ter essa conversa, esse relacionamento. Muitas vezes teve gente que perdeu o relacionamento por causa disso, por causa de pensar diferente. Não tem ninguém que não discutiu, eu acho. Nesse discutir, tempo que a gente vive, discutir é normal. Discutir é normal, mas assim, eu acho que o problema é parar de discutir. Mas assim... tipo assim, eu nem converso mais disso. Tipo assim, eu nem falo mais com ninguém disso. Porque aí não tem evolução, aí ninguém cresce. Mas muitas vezes a intenção é exatamente calar a sua voz. E isso aí, por exemplo, eu não concordo. Às vezes a pessoa pode até me achar um pouco ríspido com algumas coisas, porque eu não aceito que você me cale. Eu posso argumentar com você o dia inteiro. Se você tiver certo, eu vou virar. Não, realmente, você tem razão. Acabou. Ou vou aproveitar o que me couber da nossa conversa, né? Mas você não vai me calar a minha opinião. Não, você verdade. pode fazer eu mudar a minha opinião. Me calar, não. Verdade. Juninho, irmão, a gente já tá chegando no final, né? Queria deixar um espaço aí para você fazer suas considerações finais, deixar sua rede social de novo. Mas desde já agradeço você ter vindo aqui. Foi uma conversa legal, esclarecedora pra galera que gosta do cavalo e entende pouco. E eu acho que foi a vez que eu conversei mais sério com o Juninho na minha vida. Foi hoje. Nossas conversas são assim, não, tá bom? Isso aqui foi tudo encenação, porque na verdade a gente não conversa porra nenhuma disso. Eu sei que ele gosta de cavalo, que ele trabalha com a gente, não conversa nada disso. Mas é porque você não gosta, porque você não entende de que cavalo. Hoje você já aprendeu muita coisa. Mas tem um monte de coisa que ele gosta também que eu gosto, que a gente conversa. Claro, é óbvio, pô. Entendeu? Mas não tem nada. Mas não é sério esse não. Não daria pra falar em 1 hora de programa. Não, aí não. Aí você vai ficar aqui direto. Não dá pra falar em uma vida, né? Aí ia ficar aqui direto. Na verdade, acho que nem a faixa etária vai permitir. Você vê. Não, isso aí, eu ia falar isso, porque eu tenho um monte de história lá no rancho JSG, nenhuma tem a ver com cavalo, então não dá pra falar aqui. Então, irmão, faça as considerações finais aí, deixa a sua rede social pra galera, volta a falar, desde já agradeço a você aí, a poder passar um pouco do seu conteúdo pra pessoal que gosta e poder conhecer mais, né, sobre essa cultura do cavalo, turismo rural e tudo mais. Eu quero convidar a galera aí pra me seguir lá, né? @Estélio, ESTELIO, Estélio JR. Segue o @Estélio JR, segue o @Rancho JSG, segue o @Boteco JSG e segue o @Aras_agropecuária. São todos os meus Instagram, tudo questão pessoal e profissional, né? Você vai aprender lá sobre cavalo, vai ver meu dia a dia, vai ver um monte de curiosidade, tem algumas coisas legais. Toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá, tá rolando. Daqui a pouco eu vou responder lá mais alguma coisa. Então eu respondo todo mundo, não deixo de responder ninguém, tudo sobre cavalo. Qualquer tipo de conhecimento que você queira ter sobre cavalo. O que eu não puder, meu conhecimento é limitado, conhecimento de todo mundo é limitado. O que eu não puder eu vou buscar, o que eu não conseguir buscar também vou falar lá, não tem problema com isso, com dizer, né, que eu não sei determinada coisa. E é isso aí, cara, me dá uma força lá, manda pros seus amigos que gostam de cavalo, manda pra todo mundo e tamo junto. Obrigado aí, vocês pelo convite. Obrigado pra todo mundo que assistiu, que perdeu um tempinho aí, que deu uma risada. Top demais. Galera, antes de terminar, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, a galera que ajuda a gente. Tem mais duas. Clínica Capelli, a gente estava falando aqui tem uma galera aqui que tá precisando, né? Do meu amigo, do meu irmão Vitor Matheus. Se quiser patrocinar, tamo aí. De transplante capilar, né? Você que tá precisando, se loca, nem se fala, tá enganando. Hoje eu vim com um bonezinho do rancho aí também, para poder dar uma moral. Nos próximos programas eu vou vir de novo, se eu ganhar um mais novo agora, mais moderno. Vai ter que lançar modelo 2023 ainda. Então, Clínica Capelli, Vitor Matheus, irmão, muito obrigado aí pela moral de sempre. Você que
precisa, só procurar lá no Instagram, @Clínica Capelli. E o próximo aí é... esse aí é conhecido da galera, Mozart Odontologia Integrada. Dr. Paulo Mozart abriu um consultório novo lá em São Francisco agora. Mozart é top, Mozart é meu cliente lá no rancho, cara. Mozart é top. Abriu um consultório novo lá em São Francisco, frente pra praia. Profissional entendeu? top, profissionalzão. Fica mais caro, entendeu? Não, Fica lá, fica mais caro. Tem aqui Alcântara também. Tem consultório Vai Alcântara. em Alcântara, entendeu? Frente pro viaduto, não Galera tem pra onde quiser olhar. dar uma economizada, vai em Alcântara, que lá em São Francisco, com certeza ele vai cobrar isso aí. Lá em Essa vista aí. Tem que pagar pela vista. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado aí, Dr. Paulo Mozart, meu amigo. Paulo Mozart. Júnior também, né? Júnior também. Galera, estamos aqui finalizando mais um programa Pode Falar. Queria deixar mais uma vez nossa rede social, Instagram, YouTube, TikTok. Procura lá para você ver os cortes, ver o programa na íntegra. E vou deixar aqui, é sempre o mesmo nome, @pode falar. Então a gente fica por aqui. Siloca, muito obrigado. Abraço, parceiro. sempre. Valeu, Valeu, Juninho. Juninho. Tamo junto. Hoje a gente ia até meia-noite aí, tranquilo. Valeu, galera. Um abraço aí e até a próxima. Tamo junto. Valeu.